Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com a disciplina Planejamento e Controle da Manutenção. Então, nesse tema, hoje vai ser o fluxograma. Então, nós vamos comentar aqui o que é um fluxograma dentro do planejamento e controle da manutenção. Então, aqui nós estamos na nossa aula final, né? Nós vimos aí várias aulas. Essa aqui acho que é a aula 36, né? Se a gente fosse numerar. Então, nós estamos aqui na aula final, né? Que vai compor com esse assunto sobre fluxograma. Bom, o fluxograma é um diagrama, é tipo um desenho, né? Como vocês estão vendo mais ou menos aqui, né? Vários símbolos geométricos, né? Elipse, paralelogramo, triângulo, quadrado, né? Então, o fluxograma é um diagrama, né, um gráfico usado para documentar as etapas de um processo, né? Pode ser o processo de manutenção, pode ser o processo de produção, né? Então, o fluxograma ele consiste em representar graficamente, né, através de símbolos, situações, fatos, movimentos, né, e relações de todos os tipos de processos, né, utilizando apenas símbolo. Claro que nós podemos escrever as atividades aqui de acordo com a simbologia, mas conhecendo a simbologia, mesmo que o fluxograma estiver escrito em outro idioma, em inglês, por exemplo, a gente já tem uma noção do processo, mesmo sem entender o que está escrito aqui dentro das simbologias, caso seja num outro idioma, por exemplo, né? Então, só que para dar uma visão melhor de que é o fluxograma, lembra que nós falamos numa aula anterior sobre procedimento operacional, né, o POP. Então, o que era o procedimento operacional? É um passo a passo de como o profissional, o eletricista, o mecânico, ele vai desenvolver uma tarefa, uma atividade. Então, vai lá o primeiro passo, o que ele vai fazer, o segundo passo, até ele completar a execução da tarefa. Agora, então, quem vai utilizar lá na empresa o procedimento operacional padrão, o POP? É quem vai executar o serviço, né? O eletricista, pode ser um mecânico, pode ser um outro operador qualquer. Agora, o fluxograma, ele não é para o operador seguir. O fluxograma é uma espécie de POP, mas para a área gerencial, para um gerente, para um diretor que não trabalha diretamente na produção, ele trabalha ali na organização, né? Geralmente na mesma área que o técnico, o engenheiro trabalha. Então, se, por exemplo, um diretor de uma empresa, um gerente de uma empresa que não entende da área técnica, ele entende de finanças, né, de marketing, e ele está lá na empresa industrial e nós queremos mostrar para ele como é que funciona o processo lá de manutenção da empresa. Então não adianta mostrar para ele o POP, porque ele pode não entender, ele não é da área técnica operacional, ele é da área administrativa. Então, se a gente mostrar para ele em forma de fluxograma, ele vai entender como é que funciona o processo da manutenção, mesmo ele não sendo da área técnica. Então, a gente não pode confundir o fluxograma com o POP. Às vezes tem alguns que acham que fluxograma e POP é a mesma coisa, não. O POP ele é mais passo a passo, né? Mais detalhista, e o fluxograma é uma visão geral do processo, né? Então, estou fazendo essa comparação aqui para você, né, ter uma ideia aqui melhor do fluxograma e não confundi-lo com um POP. Bom, o fluxograma lá na área industrial, né, na empresa, ele apresenta algumas vantagens, né, da aplicação. Então, uma das vantagens da aplicação do fluxograma é que o fluxograma permite verificar como funcionam as etapas do processo. Né? Então, aqui, diferente, né, do POP, que vai mostrar o passo a passo do processo. E o fluxograma vai dar uma visão geral das etapas do processo, né? O fluxograma auxilia na solução de problemas. Eu vou explicar daqui a pouco como que o fluxograma ele pode auxiliar quando a gente está tentando resolver um problema, né?
O fluxograma também nos ajuda a identificar as atividades críticas do processo, né? Quais são os pontos que o técnico, o engenheiro, ele tem que tomar decisão lá no processo. Então, o fluxograma, através da simbologia, a gente vai ver os pontos críticos, né? Os pontos que sempre o técnico, o engenheiro tem que tomar uma decisão. E o fluxograma também proporciona, né, uma visão geral de todas as tarefas e a ordem correta que deve ser praticada. Então, como eu disse, não é o POP, né? Mas ele vai mostrar o que deve fazer primeiro. Eu não posso fazer primeiro o acabamento antes de fazer a montagem. Então, primeiro eu tenho que fazer a montagem lá do trabalho de manutenção e depois que eu vou fazer o acabamento final, né? Então, é essa ordem que o fluxograma mostra. Então, para que se entenda o processo lá da empresa, o processo de manutenção, o processo de produção, né, vai usar o fluxograma. E o fluxograma vai usar simbologias, símbolos geométricos, né? Paralelogramo, quadrado, elipse, né, retângulo, que são símbolos, né, para se entender o processo industrial daquela empresa, né? Ter uma visualização melhor. Então aqui a gente está vendo aqui, né, umas figuras aqui, uma elipse, né, um retângulo, um losango, né, um outro quadrado, um outro retângulo. Né? Então são essas simbologias que são utilizadas no fluxograma. Elas são utilizadas para facilitar entender o processo, mas a gente vai usar aqui palavras para, junto com a simbologia, entender. Mas como eu comentei no slide anterior, às vezes o fluxograma está em inglês e às vezes a gente não consegue entender todas as palavras, né? Então o símbolo vai nos ajudar, né, a compreender o processo, mesmo se eu não entender muito bem o que está escrito ali, por exemplo, num outro idioma. Então aqui, sem preocupar com o que está escrito aqui, né? É só para você ver, tá vendo? As simbologias aparecem aqui de forma organizadas, né? Com uma ligação entre elas, né? Então aqui a gente vai ver então tem uma simbologia que vai identificar o início do processo e uma simbologia que vai indicar o fim do processo. Então aqui está escrito em português, né? Início, e aqui fim. Vamos supor que tivesse escrito em inglês ou em alemão ou em francês. Eu não soubesse interpretar o que está escrito. Mas, se tratando de um fluxograma, eu sei que essa simbologia, tá vendo que está aqui, é uma elipse, né? É início e fim. Tá vendo? Ela é igual para o início e fim. Aqui o início do processo, aqui o fim. Nós vamos ver aqui o que significa cada simbologia dessa, cada figura geométrica dessa. Aqui é só para vocês terem uma visão geral. O fluxograma pode ser preto e branco, ou pode apresentar aqui colorido, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Mas geralmente é preto e branco mesmo, né? Para facilitar fazer. E esse fluxograma ele pode ser feito no Word, né? Não precisa ser lá no CAD, né? O Word, né? O Word ele já monta para nós aqui as figuras geométricas, já traça as linhas, né? Eu no final vou indicar um link de um vídeo que vai mostrar para vocês como é que a gente faz a montagem do fluxograma usando o Word. Aqui só um exemplo, né? Para a gente entender o fluxograma, para vocês verem as simbologias, né, que aparecem, né? Às vezes eu não estou compreendendo, né, pelo idioma, como eu disse, as palavras, mas conhecendo o significado de cada símbolo, eu vou ter uma ideia, né, uma noção desse processo aqui. Por isso que o símbolo é fundamental, né, no fluxograma. O símbolo complementa, né, faz a gente ter uma visão geral do processo, independente, né, do que está escrito. Claro que o que está escrito vai me ajudar bem mais facilmente a entender o processo. Bom, então vamos aqui começar a comentar sobre o significado dos símbolos do fluxograma. Ele é um padrão internacional, tá? Não é só no Brasil. Então esse símbolo de fluxograma ele é o mesmo internacionalmente, porque ele é um padrão, né, de uma norma americana chamada ANSI, né? American National Standard Institute, Instituto Americano de Padronização Nacional, né? Então é uma padronização esse símbolo, tá? Então ele vai servir para vários países, né?
não só para o Brasil. Então aqui a gente tem um retângulo, né, que é o símbolo mais usado no fluxograma. Vocês vão ver aqui mais à frente que no fluxograma o retângulo, aqui, esse símbolo, ele aparece mais vezes, né? Então o que ele vai significar no fluxograma? Uma atividade, uma ação, né? Fazer uma montagem de um equipamento é uma ação, é uma atividade. Então vai vir lá o retângulo. Então, atividade e ação são palavras mais ou menos sinônimas, né? Então, sempre que tiver no fluxograma um retângulo, vai significar uma atividade. Então, vamos dar um exemplo. Eu vejo um fluxograma que ele tem lá 20 retângulos. Então, eu sei que esse processo ele é muito demorado. Ele tem 20 atividades, né? Montagem, acabamento, né? Etc, etc. Então, o retângulo é atividade. Isso que a gente tem que guardar por enquanto. Agora, tem uma seta que ela pode ser assim mais grossa, igual essa, né? Ela pode ser mais fina também. Ela pode estar na horizontal, como aqui. Ela pode estar na vertical. Significa movimento, transporte. Que entre uma atividade e outra vai ter um transporte. Por exemplo, uma atividade feita na máquina e tem a seta dizendo que a segunda atividade vai ser feita numa bancada. Então, essa seta, né, na vertical, na horizontal, vai mostrar que tem um deslocamento ali de atividades no processo. A gente vai ver no exemplo, tá? Agora, se tiver essa simbologia aqui, essa figura geométrica, que é um losango, né? Lembra da matemática? Isso aqui chama losango. Significa que é uma decisão, é uma tomada de decisão no processo, ou pelo técnico, ou pelo engenheiro, né? Então, quanto menos losango, né, tiver no fluxograma, menos complicado é o processo. Tem poucos momentos de decisão, tá? Então, isso aqui é importante. Retângulo de atividade pode ter muitos. Agora, losango, o ideal é que o processo tenha pouco. E o fluxograma vai dar essa visão. Então, se a gente for ver um fluxograma pronto, ele tem lá 12 ou 15 losango, é porque aquele processo ele é muito truncado, né? Ele está dando prejuízo para a empresa. Então, nós temos que ir lá e dar fazer uma refinada, né? Um reajuste nesse processo. Agora, se tiver um losango, 2 losangos, o processo está afinado, né? Vai dar produtividade, vai dar lucro para a empresa. Agora, se tiver uma circunferência lá no fluxograma, a gente vai ter que interpretar que ali naquele momento é um momento de inspeção, de medição, né? Se eu posso fazer uma montagem lá, por exemplo, de um quadro de comando elétrico e antes de fazer o teste, eu vou fazer uma medição lá da tensão, da corrente elétrica, né? Ou posso estar fazendo... Então, esse símbolo, que é uma circunferência, vai nos indicar que ali no processo tem uma inspeção, tem uma medição, né? No meio do processo, por exemplo, ou no final. Agora, se o processo precisar de algum documento, né? Algum documento impresso, né? Se precisar de usar o procedimento operacional, que ele é um documento impresso, vem esse símbolo aqui, que ele não é um retângulo, tá vendo? É um retângulo aqui, né? Meio irregular, né? Com essa linha de baixo irregular. Então, lá no fluxograma, essa simbologia vai identificar que tem um documento impresso que o operador ou o técnico tem que consultar, tá? Que seria, por exemplo, né? O procedimento operacional, que geralmente é impresso. Bom, agora quando tem esse símbolo aqui, que é uma elipse, né? Uma forma oval, né? Significa que é o início ou o fim do processo. Então, todo fluxograma, vocês vão ver que tem essa simbologia no início lá do desenho do fluxograma e no final, que elas indicam o início e fim do processo, né? Agora, tem fluxograma que ele não cabe numa página só, né? Numa folha só, numa folha formato A4, essa do folha de tamanho, folha de xerox, né? Então, se vai precisar de 2 ou mais folhas, a gente tem que colocar essa simbologia aqui e colocar o número. Vai identificar que o fluxograma continua na outra página, porque às vezes não cabe numa página só, né? Então, a gente vai colocar essa simbologia. Se eu vou usar só mais uma página, eu coloco o número 1. Se eu vou usar 2 páginas, eu coloco o número 2, né? E assim por diante, né? Então, esse símbolo aqui é usado quando o fluxograma, né, não cabe em uma única página. Não pode confundir com esse aqui de inspeção. O de inspeção não vai vir número dentro.
e esse aqui tem um número dentro, né? Que é para indicar se tem duas páginas, se vai ter 2 páginas, 3 páginas, tá? Existem outros símbolos do fluxograma, mas os principais são esses aqui, tá? Então nós vamos ver um exemplo aqui, o fluxograma montado, né? Só para vocês terem uma ideia como é que vem essa simbologia aqui. Bom, continuando aqui com as simbologias usadas em fluxograma, né? Antes de eu mostrar um fluxograma pronto aqui montado, vamos ver aqui com mais detalhes, né? O que significa cada símbolo. Então, esse símbolo aqui é o que é na matemática? É paralelogramo, né? Tem o retângulo e tem esse aqui é um paralelogramo. Então, esse paralelogramo, dentro do fluxograma, ele significa entrada de dados. O que é uma entrada de dados? É uma situação inicial que está ocorrendo lá no processo, né? É um problema que está ocorrendo no processo, né? Motor elétrico esquentando, mangueira vazando óleo. Então isso é uma situação inicial, é um problema. Então isso vai ser representado por um paralelogramo. Então quantos paralelogramos tiver a mais no fluxograma, a gente sabe que aquele processo ele tem muitos problemas. O ideal é que não tenha nenhuma figura dessa no fluxograma, para a gente saber que não tem nenhum problema ali durante o processo. Agora, se é um fluxograma que tem várias figuras dessa, a gente sabe que naquela empresa ali os processos eles são truncados, né? Tá cheio de problema. Tá? Então, por enquanto, é só você associar essa figura, paralelogramo, com entrada de dados, tá? E entrada de dados é uma maneira de simplificar problema, situação inicial, né? Parada no processo, né? Etc. Então, esse símbolo aqui. Então, por exemplo, há um exemplo aqui, né? Eu tenho lá num fluxograma, né, com vários símbolos, encontrei esse símbolo aqui. Então, eu já sei que isso aqui é uma entrada de dado ou uma situação inicial, um problema. Por exemplo, né? O componente elétrico da máquina não funciona. Isso é uma informação, uma entrada de dados que o fluxograma está dando para a gente. É uma situação que vai ser nosso ponto de partida, ou seja, é um problema que a manutenção vai ter que resolver. Então, um exemplo aqui. Vamos ver uma outra figura, então. Então, aqui na simbologia do fluxograma, aqui o retângulo que eu já mostrei no outro slide ali, né? O retângulo, então, vai significar o quê? Uma atividade, uma ação que a manutenção está fazendo ali, né, no processo, tá? Então, aqui dentro vai vir escrito ação, mas, como eu falei, se tiver num idioma que a gente não compreende, nós vamos ter pelo menos uma ideia que naquele momento ali está acontecendo uma ação, né, no processo de manutenção de produção, só pela simbologia. Agora, se a gente entender o que está escrito, vai ficar mais fácil nós entendermos qual é o tipo de ação, de atividade que está acontecendo naquele momento ali. Há um exemplo aqui, né? Então, lá no fluxograma, a gente pode encontrar o retângulo e escrito dentro dele, fazer um teste do componente elétrico, né? Fazer uma medição do componente mecânico, né? Por exemplo, né? Então, o retângulo vai indicar para nós que é uma atividade que está acontecendo no processo. Como eu falei no slide anterior, se a gente olha o fluxograma, tem lá 30 retângulos, eu sei que esse processo está muito longo, né? Está muito demorado, ele está ficando caro para a empresa, né? Vai impactar lá no orçamento, né? Então a gente vai ter que simplificar aquilo ali, né? Automatizar aquilo ali, uma coisa que é feita manual, vamos fazer com máquina, que é feita por um operador só, vão colocar 3 operadores fazendo o trabalho para diminuir, né, a quantidade de atividade, né? Então isso é importante na análise do fluxograma. Então, continuando aqui na simbologia do fluxograma, né, tem esse losango aqui, né? Eu já falei anteriormente ali, né? Então, o losango ele significa decisão, uma tomada de decisão que tem que ter lá no processo, né, de manutenção de produção. Então, todas as vezes que tiver o losango é decisão. E quantos losangos a mais tiver num fluxograma, é porque aquele processo ele também é truncado, né? Ele está cheio de pontos de decisão e ele não flui, né? O tempo de execução fica grande, tá? Então, por enquanto, nós temos que
eu quero que vocês associem essa figura com o termo decisão. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Um exemplo, né? Então tem lá um fluxo, aqui é um pedacinho só do fluxograma. Então tem lá o componente, né, não funciona. Agora nós vamos ter que tomar uma decisão. O componente vai ser trocado? Né? É uma decisão, uma pergunta que o técnico vai fazer para ele mesmo. Nós vamos trocar o componente porque ele não está funcionando. Nós vamos trocar, então vai ter duas posições. Não, nós não vamos trocar o componente. Primeiro nós vamos fazer a medição lá da tensão, da corrente, que às vezes a tensão é que está errada, a corrente é que está errada e o componente está perfeito. Se eu for trocar o componente, vai continuar o problema, porque o problema não está no componente, está na corrente, ou na tensão, ou na potência. Então é uma decisão. Agora eu posso ter a decisão de sim, né? Vou trocar o componente. Agora, se eu trocar o componente, eu vou ter que escrever aqui no fluxograma por que eu vou trocar. Qual que é a justificativa para trocar o componente? Se eu decidir pelo não, eu vou ter que escrever aqui a justificativa, né? Por que eu não vou trocar o componente? Porque eu vou primeiro medir, fazer uma medição na corrente, ou na tensão, ou na medida, né? Então depois a gente vai entender isso melhor lá no fluxograma. Só para vocês verem que o paralelogramo, né? Ele vai indicar sempre uma decisão. E é sim ou não. Se for não, o técnico vai ter que escrever aqui a justificativa porque ele está colocando o não. Por exemplo, que não vai trocar o componente. Ele vai escrever o porquê aqui. Se ele falar o sim, ele vai escrever o sim. Se ele optar pelo sim ou não, ele não precisa escrever nada, né? Então, faz parte, né, do processo. Mas, claro, né, isso eu estou dando uma visão para vocês geral, lá na empresa já tem um técnico já habituado, já experiente para montar fluxograma, né? No nosso caso aqui, nessa aula, eu estou dando uma visão para você, né? Que às vezes entre vocês, né? Tem algum que nunca viu falar em fluxograma, está vendo falar agora, né? Então é para essa visão aqui, tá? Mas com o tempo você acaba entendendo melhor. Então aqui nesse slide a gente está vendo um exemplo de um fluxograma dos tipos de manutenção. Então vamos supor que um cliente, né, da nossa empresa mandou um e-mail para nós ou mandou uma mensagem pelo WhatsApp perguntando quais são os processos de manutenção que tem aí na sua empresa. Então, em vez de escrever para ele assim, digitar, eu vou mostrar um fluxograma. Ele vai, para ele entender com melhor facilidade, quais são os tipos de processos que eu tenho na empresa. Então, o fluxograma que ele sempre começa com esse símbolo, tá vendo? Essa elipse aqui. Então, é o início. Agora, logo depois tem uma decisão. Quais os tipos de manutenção que a empresa deve ter? É uma decisão. Então, vamos supor que você está numa empresa que essa empresa está começando agora. Você é um dos primeiros técnicos funcionários. E o gerente da empresa, lá o proprietário, pergunta para você qual é o tipo de manutenção que nós vamos ter aqui na nossa empresa. Vai ser uma empresa de prestação de serviço para outras empresas. Então, você vai fazer um fluxograma para ele aqui. Olha, nós temos que ter uma manutenção autônoma, o TPM. Nós temos que ter uma manutenção preventiva dos equipamentos, né, das instalações. Nós vamos ter que ter uma manutenção preditiva. Nós vamos ter que ter uma manutenção corretiva, quando for o caso. E podemos também ter uma manutenção corretiva programada. Então, aqui, esse fluxograma está dando uma visão, mesmo para quem não é da área técnica, para um cliente, para um cara lá da área de marketing, para um cara lá da área administrativa, o que é uma manutenção. Quer dizer, a manutenção preventiva, ela vai ficar superior à manutenção preditiva? Não, elas são aqui, ó, lado a lado, né? Agora, qual que tem que vir primeiro? É a manutenção autônoma, aquela do operador lá da instalação elétrica, né? O próprio operador vai sentir se tem um cheiro de queimado, se está tendo um vazamento de água, né? Se o transformador está com um vazamento de óleo, ele vai chamar a manutenção. Então começa com o operador, igual o motorista de carro. Antes de levar o carro para a oficina, ele vai notar que o pedal da embreagem está leve, que a direção, o volante está pesado, né? Ele mesmo, né? Então a manutenção preventiva vem depois, né? A manutenção preditiva é um reforço da preventiva. Só depois é que vem a manutenção corretiva. Agora a gente pode também planejar a manutenção corretiva, né? Porque às vezes é um tipo de manutenção corretiva que vai ser muito demorada.
Então tem que planejar para fazer no final de semana, fazer de madrugada, né? Então, tá vendo? O fluxograma ele mostra, ele dá uma visão gerencial do processo, né? Diferente do POP, que vai mostrar o passo a passo da manutenção preventiva, o passo a passo da manutenção corretiva, né? Então é isso aqui, é um fluxograma simples, né, para vocês terem uma ideia. Então aqui precisou só de dois tipos de símbolo, né? O paralelogramo, perdão, o losango, né, que é a decisão, e o retângulo, que são atividades, né, que são feitas na manutenção preventiva, na corretiva, assim por diante, né? Mas nem todo fluxograma é simples assim, né? Então, um setor de manutenção, o fluxograma dos tipos de manutenção é mais ou menos igual a esse aqui, né? Quer dizer, por que aqui é o sim? Porque se eu falar um não, a empresa, a industrial, ela sempre tem que ter um setor de manutenção. Se ela não tiver setor de manutenção, ela vai ter que terceirizar essa manutenção, vai ficar muito mais caro para ela, né? Bom, aqui um outro exemplo, né, de um fluxograma, né? Esse aqui já apareceu mais símbolos, né? Então, o fluxograma, a simbologia pode ficar toda na horizontal, igual a gente viu no anterior de manutenção, ou ele pode ficar aqui na vertical também, né? Isso não importa, né? Você vai ficar na horizontal, na vertical, tem um problema. O importante é o símbolo. Então, aqui, ó, esse símbolo aqui, né? Olha lá, é o de início, a mesmo símbolo, o do fim, tá? Então, o losango, o que é? Uma entrada de dados, né? A situação de momento, né? O problema, lá, equipamento com defeito. Então é a situação de entrada, é aquilo que a manutenção vai interferir, vai atuar quando está acontecendo, né? Agora veio a setinha, tá vendo? A setinha está mostrando que, né, é o transporte de uma ação para outra. Então o equipamento é com um defeito. O que nós vamos ter que fazer na manutenção? Nós recebemos essa informação aqui, essa entrada de dados, que o equipamento é com defeito. Aí o que nós vamos ter que fazer aqui? Analisar qual que é o problema. Se o problema é falta de energia, se o problema é o componente com a dimensão errada, né? A análise do problema, né? Então isso aqui é uma atividade que o técnico vai fazer, sem entrar no POP lá de passo a passo, né? Só uma visão geral. Aí eu vou seguir a setinha aqui, ó, não vem para cá não, a setinha está aqui. Eu vou fazer a análise do problema. E aí? Eu analisei o problema. O que eu tenho que passar para frente? Fazer um diagnóstico, né? Para analisar o problema é fazer o diagnóstico, para ver se o problema é na corrente elétrica, se o problema é na grossura do cabo, se o problema, né, um outro problema de outra natureza, né? Então é uma atividade. Então o diagnóstico é que vai determinar o que nós vamos fazer, né? Então, depois de diagnóstico, eu vou ver onde que a setinha está mostrando o transporte. Aí eu vou ter que fazer um cálculo do valor do serviço, né? O que é cálculo do valor do serviço? Eu vou ter que fazer, isso é um orçamento. Então o cliente me apresentou lá que o equipamento está com defeito, eu analisei o problema, né? Fiz um diagnóstico, agora, sabendo o tipo de problema que o que eu vou ter que trocar, se eu vou ter que trocar componente, eu vou fazer o cálculo do serviço, que é um orçamento, né? Então, o orçamento, o que é? Vai ser uma entrada de dados, que eu vou falar para o cliente, ó, o orçamento seu aqui, o orçamento para resolver o problema aqui de manutenção vai ser R$8.000. Agora, o cliente, ele pode aceitar ou não, né? Então é uma informação que nós vamos dar para o cliente aqui, baseado no diagnóstico que nós fizemos do problema. Então eu fiz o orçamento, agora o orçamento vai ficar lá no meu computador, vai ficar lá na minha folha de papel? Não, eu tenho que imprimir esse orçamento e mandar para o cliente, né? Ou mandar pelo WhatsApp. Então, né? Aí vem aquela simbologia aqui. Claro, né? Que como o fluxograma foi elaborado numa época que não existia smartphone, né? Não existia computador, né? Então tudo era impresso, né? Hoje eu posso mandar o orçamento lá, né? Que é um documento através do WhatsApp, através do e-mail, né? Necessariamente eu não preciso mandar ele impresso, né? Mas a ideia é a mesma, que aqui eu tenho que documentar. Não adianta eu fazer o orçamento e só gritar para o cliente, o seu orçamento vai ficar em R$8.000. Não, eu tenho que documentar, entregar ele, né?
documentado pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo ou digitado num papel. Bom, eu fiz o orçamento do documento. Aí, que acontece? Então, o cliente vai me dar o retorno. Ele vai me dar o retorno. Se ele viu o orçamento, né? Ele vai me dar o retorno pelo e-mail, pelo WhatsApp, né? Ele vai dar um retorno, né? Para ver se eu posso fazer o serviço. Então, se o cliente falar que não, parou aqui, né? É fim. Você falou que sim, então nós vamos providenciar o processo. Então, aqui seria um fluxograma mostrando como é que começa, antes de a gente fazer um serviço de manutenção, o que o técnico vai fazer? O cliente deu o problema, ele já começa a consertar lá? Não, ele vai fazer isso aqui, né? Analisar o problema, fazer o diagnóstico, fazer o orçamento, mandar o orçamento para o cliente, aguardar a mensagem do cliente, né? Para fazer. Então, tá vendo? Então, é esse processo aqui, né? Um orçamento não é feito assim de qualquer jeito. Para fazer um orçamento, o que a gente tem que ter? Um problema, o problema analisado, o diagnóstico do problema, para poder fazer o orçamento, saber quantas horas vai gastar, qual que é a mão de obra, né? Quais que são os componentes que vai trocar. Então, tá vendo o fluxograma, ele dá uma visão gerencial, né? Uma visão geral de como que acontece aquele processo, né? Então, o pessoal fala, o técnico ele fica lá na empresa lá sem fazer nada, né? O técnico não faz quase nada, quem faz são os operadores, os eletricistas, os mecânicos. Então, o fluxograma vai mostrar tudo aquilo que o técnico faz, que o pessoal acha que ele não faz, né? Então, é um exemplo aqui do fluxograma. A gente vai ver um outro exemplo ali. Bom, então a gente tem aqui um outro exemplo de fluxograma também para a área de manutenção. Então observa aqui que esse aqui já está na vertical, né? E ele já tem vários símbolos aqui, né? Para você ver, né? Então aqui só para a gente ter uma ideia, né? Quem está usando aí o celular deve estar menor, você dá um zoom aí, né? Para ficar maior um pouquinho, que se eu fizesse maior não ia caber todo aqui no slide, né? Então aqui, ó, o símbolo de início, né? É sempre essa figura aqui, uma elipse, né? Aí veio a setinha, né? Iniciou. Então, na área de manutenção, o que vai acontecer primeiro antes de a gente começar a executar o serviço de manutenção? A gente tem que saber qual que é o problema, né? A entrada de dados, qual que é o problema, a situação inicial, por exemplo, o componente elétrico da máquina não funciona, o componente mecânico da máquina não funciona, né? Então essa é a entrada, é a informação que a gente vai receber antes de iniciar o processo de manutenção. Beleza. Então a gente recebeu essa entrada de dados, o componente elétrico da máquina não funciona, nesse exemplo. Agora nós vamos ter que tomar uma decisão, né? Aqui, ó, decisão, ó, o losango. Qual decisão? O que nós vamos perguntar lá para o cliente que nos deu esse problema? O componente está conectado na máquina corretamente? Porque às vezes o componente está com mau contato, o componente lá com a vibração da máquina funcionando, ele desconectou, né? O cabo desconectou. Então, eu não posso ir lá trocar o componente de uma vez. Às vezes o componente custa caro, eu tenho que mandar comprar lá em São Paulo, vai demorar um dia para chegar. Então eu tenho que analisar primeiro, tenho que tomar uma decisão. Eu vou lá para ver se o componente está conectado, se tem energia elétrica no componente, né? Antes de sair trocando. Tem uma decisão. O componente está conectado, nesse exemplo aqui, o fluxograma está pronto, né? Alguém fez, passou, a gente está fazendo a interpretação dele para vocês entenderem, né? Então eu vou ter duas respostas, ou sim ou não. Se eu optar pelo não, responder que não, eu tenho que justificar. Então eu vou conectar o componente elétrico para ver se vai resolver o problema, né? Então eu vou tomar essa ação, tá vendo aqui, ó, essa atividade aqui, que é um retângulo, se eu responder não para essa pergunta aqui, ó, o componente não está conectado. Então eu vou lá conectar o componente, ou pedir o eletricista, o auxiliar, né, para ir lá conectar o componente, para eu poder ver se será essa a causa. Mas vamos supor que conectou o componente lá e continuou a máquina não funcionando. Então eu tenho que ir aqui pelo sim. Eu vou ver aqui se o componente está conectado, né, e não está funcionando a máquina. O que eu vou ter que fazer agora? Verificar se o fusível queimou. Porque às vezes o componente está
tá conectado lá, por exemplo, vamos supor que o componente seja um disjuntor lá, por exemplo, né? Ou um transformador, ou um relé. Então, ele está conectado, mas a máquina não está funcionando. Então, eu vou ter que ver uma outra coisa. Seria o fusível, né? Será que o fusível está queimado? Se o fusível estiver queimado, né? Se for assim, lá, vou escrever aqui, ó, vou substituir o fusível queimado. Agora, e se eu substituir o fusível queimado e a máquina continua não funcionando? Então, eu tenho que ir aqui, né, na outra ação, aqui, ó, substituir o componente elétrico. Agora eu vou substituir o componente elétrico, porque ele está conectado. O fusível, né, eu substituí o fusível que estava queimado. Então, aquele componente lá está com problema, porque o problema estava no fusível, né? Então, eu vou substituir o componente, né? E vou testar para ver se a máquina vai funcionar. Se ela funcionou, vai terminar o processo. Então, aqui é só para vocês terem um exemplo aqui de como é que é um fluxograma, né? O processo aqui não vai importar para nós, só para vocês verem, né? Então, geralmente, lá na área técnica, tem lá um técnico já experiente, ou às vezes um engenheiro, que ele vai fazer o fluxograma. O nosso caso é entender, interpretar aqui o fluxograma, que é elaborar o fluxograma é que tem que ter uma certa experiência, né? Então essa é a visão geral. Como eu disse para vocês, chegou uma visita lá, um cliente lá na empresa e perguntava para vocês, como é que vocês fazem aqui a manutenção, o diagnóstico de manutenção? Em vez de você explicar para ele falando, você vai mostrar um fluxograma para ele como esse aqui, né? Leva para ele, dá para ele levar uma cópia, né? Ele vai entender sem precisar necessariamente ele ser da área técnica, né? Então tem que é um exemplo. Vamos ver uma outra situação aqui de fluxograma. Bom, vamos fazer um exemplo aqui de montagem, como se a gente fosse montar um simples fluxograma, tá? Só para vocês verem aqui. Então, como é que a gente começa um fluxograma? Sempre com essa simbologia aqui, né? Essa figura geométrica que chama elipse, né? E ela sempre vai indicar o que? Início, né? Se fosse no idioma inglês, seria start, né? Start, início, né? Então, o fluxograma sempre começa com essa figura geométrica e vem escrito dele início, se for em português, tá? Início. Bom, agora vem a seta. Eu vou início do fluxograma. Agora, que informação que eu tenho que ter para começar uma manutenção? Eu tenho que ter a entrada de dados, ou seja, qual que é a situação atual do processo? Qual que é o problema que o processo vai me indicar? Então, vou escrever aqui, ó, o componente elétrico da máquina não funciona. É a situação inicial, é o problema que o fluxograma está mostrando aqui no processo, ok? Então, eu já usei aqui dois símbolos, né? O do início, que sempre vai ser esse aqui, que na realidade ele a gente não escreve aqui dentro dele outra coisa, é só início, né? Ou então fim. E aqui eu vou colocar o paralelogramo, que é o início de dados, a situação atual. Só você vê que a maioria do fluxograma ele começa com um paralelogramo, né? A figura paralelogramo, onde eu vou ter a situação atual escrita. Vamos ver aqui o terceiro símbolo. O que a gente iria colocar no terceiro símbolo? Que o componente elétrico da máquina não funciona. O que nós vamos fazer? Vão trocar o componente? Vão trocar a máquina, né? Nada disso. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui no processo, né? Vamos ver então a sequência aqui. A gente continua com esse aqui, vamos colocar, desenhar aqui, né? O outro simbologia e escrito dentro dela o que nós vamos fazer, né? Se vai ser uma atividade, se vai ser uma decisão, né? Se vai ser uma inspeção. Bom, então continuando aqui a montar o fluxograma, já está pronto aqui, né, o que eu mostrei no slide anterior. Agora vamos ver o novo aqui, ó. Coloquei ampliado aqui. Ó. Então agora vai ser uma decisão, né? O componente da máquina o componente da máquina não funciona. Foi a informação que nós recebemos lá do cliente, né? Bom, agora eu vou tomar uma decisão. Igual eu mostrei lá. Antes de trocar o componente, né, antes de mandar trocar a máquina, eu vou ter que verificar se o componente que me falaram que não funciona, se ele está conectado ou se ele não está conectado, né? Eu tenho que tomar essa decisão. Porque se ele está conectado, eu sei que o problema não está nele, né? Aliás, o problema não está nele. Se ele não estiver conectado, eu sei que eu tenho que
no processo vai ter que indicar que alguém, um eletricista, um técnico, vai ter que ir lá e conectar o componente, né? Vou ter que escrever aqui. Agora, se ele estiver conectado e a máquina não está funcionando, eu vou procurar o defeito em outro lugar, né? Então, aqui, ó, a gente assim que vai se montando o fluxograma, né? Vamos ver aqui qual que seria o outro símbolo que vem aqui. Ou se a minha resposta for não, ou se a minha resposta vai ser sim, eu tenho que ter lá escrito a justificativa. Bom, então continuando aqui, né, eu vou ter que entrar tomar uma decisão. Então vamos supor que a minha decisão é não. Ou seja, a minha resposta não. Eu verifiquei lá na instalação e o componente não está conectado. Então o que tem que fazer? Qual que é a ação, qual que é a atividade que tem que fazer? Conectar o componente elétrico. Porque o componente não está funcionando, consequentemente a máquina não está funcionando. Então, antes de trocar aquele componente lá que falaram que não está funcionando, que o cliente falou que não está funcionando, eu vou tomar uma decisão. Verificar se o componente está conectado, né? Igual eu falei, às vezes uma vibração, né, da máquina, às vezes uma descontinuidade, né, lá no cabo elétrico vai fazer ele ficar com mau contato, né? E é isso que está provocando, não é o componente em si, é o falta de contato. Então tem que ir lá com a chave de fenda, né? Passar uma lixa lá tal para conectar. Então aqui, ó, se eu colocar o não, eu vou explicar aqui no fluxograma que ação, que atividade vai ter que ser feita para resolver o problema. Ok? Então vamos seguir aqui nessa montagem que nós estamos fazendo aqui, né? Passo a passo do montagem de um fluxograma. Então aqui, o que foi lá para trás a gente deixa aqui, né? Agora a gente vai vir para cá, onde eu coloquei um zoom aqui maior, né? Olha lá, conectei o componente. Conectei o componente elétrico. Só que a máquina continua não funcionando. Então, isso aqui não resolveu o problema. Eu conectei o componente, mas a máquina continua funcionando. Então, o componente, né? Então eu vou ter que verificar tomar uma outra decisão, vou ter que verificar em outro lugar. Por exemplo, lá na máquina eu vou verificar o fusível. Vamos supor que o componente seja o contator, né? Ou o contator, por exemplo, né? Ou o disjuntor, né? A chave liga e desliga o disjuntor. Então eu conectei o disjuntor e a máquina está funcionando. Então o problema não é no disjuntor, eu vou ter que procurar em outro lugar. Então aí vem a experiência, né? Aí eu vou verificar o fusível. Vou verificar o fusível, né? Então vou verificar o fusível para ver se o fusível que está provocando, né, o não funcionamento do componente. Então vou verificar o fusível. Então se eu vou colocar sim, eu vou justificar uma justificativa aqui. O que pode estar acontecendo com o fusível? Ele pode estar queimado ou pode não estar queimado, né? Porque se ele estiver queimado é uma das principais causas, né, de um equipamento não estar funcionando. Então, eu vou colocar aqui uma decisão que eu vou ter que tomar. Vou verificar o fusível antes de trocar o componente, que às vezes o problema está aqui no fusível e não lá naquele componente que é o disjuntor, que a gente recebeu essa informação lá em cima. Então, aqui continuando, né? O fusível queimou. Se o fusível queimou, eu verifiquei que ele está queimado, qual que vai ser a atividade que tem que ser feita? Substituir o fusível queimado. Né? Substituir o fusível queimado. Agora, vamos supor que o fusível não estava queimado. Então, eu teria que tomar uma outra ação aqui. Então, veja que agora o desenho aqui, né? O diagrama aqui do fluxograma já encheu a minha página. Então eu não tenho como continuar aqui, então eu tenho que usar uma segunda folha, uma segunda página, né? Um segundo slide. Então eu coloco esse símbolo aqui, ó, né? Uma circunferência com o número 2, dizendo que agora nós temos que ir na página 2 para continuar vendo o fluxograma, porque ele não coube aqui, né? Eu estou fazendo ele na vertical, ele não coube. Então essa simbologia aqui com o número 2 significa que tem uma segunda página que vai continuar esse fluxograma aqui, ok? Bom, então continuando aqui, né, observa agora, né, que nós estamos aqui já na página 4 e eu estou no slide 4, né?
Então, veio aqui a circunferência com um número aqui, né? No meu slide aqui, não está cabendo. Se estivesse fazendo uma folha, não estaria cabendo na folha também, né? Então, aqui eu não preciso de repetir tudo aqui do fluxograma, né? Então, aqui, ó, eu substituí o componente, né? Agora, qual que é a ação? Substituir e já falo para o cliente que está resolvido? Não. Eu tenho que fazer o teste de verificação daquele componente. Tem que ligar lá energizar a máquina elétrica, né? Para ver se o componente, né, que a gente substituiu tá funcionando de acordo, né? E se não funcionar, de repente, é um problema de pico de energia elétrica, a energia elétrica que está chegando irregular, né? Isso pode acontecer com corrente alternada, né? Que é comum, mas eu tenho que testar o componente, né? Posso substituir, falar, tá bom, já substituí lá, vai funcionar a máquina. Não é isso, nós é que vamos ter que fazer o teste, né? Se for necessário o teste com o instrumento de medição, o multímetro, né? Se for o caso, né? Então aqui, ó, o fluxograma está continuando aqui, né? Eu não posso encerrar o processo aqui. Eu tenho que fazer esse teste aqui. Agora, como que eu vou fazer esse teste? Como que o eletricista vai fazer esse teste? Como que o mecânico vai fazer esse teste? Aí vai usar o POP, né? O procedimento operacional, né? Bom, então, fazendo o teste do componente, se resolveu o problema, né? A máquina voltou a funcionar, o processo está encerrado da manutenção, o fim de processo, e vem essa simbologia aqui. Agora, se tivesse outra coisa para fazer, eu continuaria complementando, tomaria uma outra decisão, né? Vamos supor que eu testei o componente não funcionou, o equipamento não funcionou. Então, eu teria que tomar outra decisão aqui. Vou adquirir um outro componente, né? Vou verificar se o componente, né? Quem forneceu o componente, né? Etc, né? A qualidade do componente, né? Então, é só para vocês terem uma ideia, né? Do fluxograma. Então, como eu disse aqui no slide anterior, geralmente lá numa empresa, um técnico mais experiente ou até mesmo um engenheiro é que vai traçar esse fluxograma. A gente, né? Cabe a um técnico do processo saber interpretar, como a gente está vendo aqui, tá? Aqui então nós temos, né, numa folha só, numa página só, todo aquele fluxograma daquele processo lá que foi como é que eu iria fazer o diagnóstico, né, resolver um problema da manutenção, da instalação não funcionando por causa de um componente que não estava funcionando. Daí a máquina também não estava funcionando corretamente por causa daquele componente. Então, teve todo esse processo aqui antes de tomar a decisão, né, de resolver o problema, né? Então, aqui, ó. Então, mas quando está construindo, igual eu mostrei, a gente vai construindo passo a passo, tá? E aqui está o símbolo do início, o símbolo do fim. Quantas decisões que teve aqui? 2 decisões, né? Quantas atividades, né? Teve 4 atividades. Então, é um processo que não é grande, né? Ele teve 2 decisões, né? 4 atividades, que é mais ou menos normal. Agora, se tivesse aqui 5 decisões, esse processo aqui não estava bom, né? Ele teria que ser melhorado, né? Fazer um brainstorm lá com a equipe, fazer um plano de ação, né? Então, quando ele tem ali 2, no máximo 3 losango, né? Quando ele tem uma figura dessa só aqui, só tem uma decisão tomada do processo, ele está enxuto, né? Aquele processo de manutenção está enxuto. Então, ele serve para isso. Então, um gerente, quando ele pega um fluxograma e vê lá 6, 8 losangos de decisão, ele sabe que aquele processo ali está muito emperrado, né? A empresa está tomando prejuízo com aquilo ali. Né? Então ele vai pedir o pessoal, a equipe, fazer um brainstorm, rever, se precisa de contratar mais técnicos, mais operadores, mais eletricistas, né? Então por isso que o fluxograma ele é, né, um gráfico, uma ferramenta da qualidade de decisão gerencial. Né? Os gerentes, né, os diretores têm que entender bem fluxograma. O POP ele não precisa de entender, ele precisa entender o fluxograma. Aqui um outro exemplo de fluxograma, né? Como eu falei, ele pode ser até colorido assim, mas necessariamente não, né? Lá um início, né? Um final. Esse aqui tem 3 decisões, tá vendo? Já tem 3 decisões. E tem várias, né? Atividades, né? Então esse processo aqui ele está maior também, né? 3 decisões num processo pequeno desse é muita decisão. Então
o processo aqui com 3 decisões, né, sendo um processo pequeno, ele precisa ser avaliado, né? Igual eu disse, a equipe da manutenção faz um brainstorm, né, para ver onde que tem que melhorar aqui, porque está demorado aqui esse processo, né? Tem muito, né, tá muito grande, né? E o fluxograma dá essa visão para nós aqui. Aqui um outro exemplo, né, de um fluxograma de um processo de manutenção industrial, né? Pode ser manutenção elétrica, pode ser a manutenção mecânica, pode ser... Então, de modo geral. Então, de cara, a gente vê que ele tem 2 decisões, tá vendo? 2 decisões aqui. Então, tá de bom tamanho, né? 2 decisões apenas, né? O processo aqui tem várias atividades, né? Várias atividades, mas só 2 decisões, né? Então, como que é o começo do processo? Aqui, não mostrei aqui, ó, a simbologia aqui do início, né? Porque acabou cortando, senão não caberia aqui no meu slide, né? Então, começa o que? Numa manutenção, o que tem que acontecer primeiro para a equipe da manutenção agir? Ela tem que receber o quê? A ordem de serviço. Lembra da aula passada? Então, no processo de manutenção, a primeira coisa que tem que chegar na manutenção é o documento que chama ordem de serviço. Senão, a manutenção não pode atuar. A ordem de serviço vai estar aí indicando qual que é o problema, né? Aquela entrada de dados, né? A situação atual do equipamento. Então, é a partir da ordem de serviço que a gente vai fazer todo o processo, né? A ordem de serviço ela também é uma atividade, né? Porque alguém lá teve que preencher, né, a ordem de serviço. Então, num fluxograma de manutenção, tem que começar com a ordem de serviço, né? Então, vai analisar, né? Aqui não não precisamos de identificar o que está escrito aqui, que é só para estou mostrando um exemplo só para vocês terem uma ideia do fluxograma, tá? Então, se você analisou, viu que tem poucas decisões, né? Na realidade, vai ser viável aquele fluxograma, ok? Então, quanto maior o fluxograma, mais complexo é o processo, né? Fluxograma grande, que está levando 3, 4 páginas, a empresa está tendo prejuízo com aquilo ali, né? Então, tem que rever. E como é que vai rever? Um brainstorm ali da equipe toda, o técnico, o engenheiro, o eletricista experiente, o diretor da empresa, se tiver, né? Então, é sempre assim, pela quantidade de... esse aqui ele só tem 2 pontos de decisões, mas ele tem muitas atividades, né? Então, às vezes, a atividade está demais, pode fundir, às vezes, uma atividade com outra, colocar 2 profissionais fazendo para ajudar aqui, que às vezes é um só que está fazendo, e por isso que tem muita coisa, está demorado o processo, né? Então, a atividade não pode ter tantas assim também, né? Então, de acordo com... Então, o fluxograma ele vai mostrar isso aqui, né? Para a gente de decisões de atividade. Até disse para vocês antes, né? Que às vezes ele está até num outro idioma aqui, mas pela simbologia a gente vai ter uma ideia. Bom, aqui, pessoal, eu estou indicando para vocês aqui 2 links, né, lá da internet, do YouTube, para complementar o que eu estou falando aqui. Tem esse link aqui que ele é bem legal, né? É um vídeo aqui que ele não demora 5 minutos, tá? Então tá dando uma visão bem legal, né? A pessoa que fez aqui esse vídeo aqui com animação, mostrando aqui passo a passo do fluxograma, né? Que vocês vão ter uma ideia bem melhor, porque eu mostrei aqui para vocês terem uma visão, às vezes ficou um pouco confuso para alguém, agora com esse videozinho aqui, você vai entender tudo que eu falei aqui, tá? Que é uma forma bem engraçada aqui, bem animada. E aqui nesse outro link, tem um técnico de uma empresa que ele está mostrando lá para você como é que você faz um fluxograma usando o Word, tá? Para fazer os desenhos lá, o Word já tem armazenado aquela simbologia do fluxograma. Então, no Word você faz, né, certinho, não precisa ficar fazendo as caixinhas de texto lá, né? Então, esses 2 links aqui, você não deixa de assistir não, que é bom, né? Para quem é meu aluno na Polimig, está assistindo essa última aula aqui, eu postei esse link aqui, esses 2 links lá na plataforma da escola, no Pincel Atômico, né? Agora, quem está assistindo essa minha aula aqui, não é meu aluno, é um ex-aluno, né? Tem que copiar esse link aqui e colocar lá no Google, tá bom? Bom, então, pessoal, a gente está encerrando aqui, né, o nosso conteúdo aí da disciplina
planejamento e controle da manutenção. Vocês têm os slides, vários slides aí que eu desenvolvi. É bom você depois salvar esses slides no seu computador ou num pendrive, né? Para poder não perder. E tem uma apostila que ela está inserida lá na plataforma também, que a apostila tem um resumo de tudo que eu falei aqui dentro dessa disciplina, ok? Então, bons estudos para vocês, né? E nós nos encontraremos depois em outra disciplina, ou então em outro contato, tá ok? Então, sucesso para vocês, né? Tudo de bom.